Voltemos então com um aspecto das vertentes da língua. Luiz dizia que não existe essa divisão tão clássica e tal, mas como é que a gente podia definir o que são os ramos linguísticos e qual é a importância disso da ciência estudar esses aspectos? Bom, primeiro, voltando ao tema sobre Tupi-Guarani, que é o que ficou na nossa memória de escola, que os índios chamavam a lua de Jaci, o sol de Quaraí, e a casa era Oca e a aldeia era Taba. Bom, e isso era o Tupi-Guarani ou o Tupi. Na verdade, era a língua tupi encontrada na costa e que dominava a costa desde São Vicente até o Pará, dominava, recentemente, era uma dominação recente em que eles haviam empurrado todos os demais grupos mais para o interior. Mais para o interior. Então, de fato, essa é uma língua que ela se mantém até hoje. A tese do Luiz Borges foi sobre, sobre a dissertação de mestrado. Sobre a língua geral. A língua geral, o Nhengatu, ainda falado no Amazonas, que é a extensão, é a continuidade daquele tupi, já muito modificada e tudo mais. Então, tem um papel principal, tem um papel diferente. Esse tupi não é à toa que a nossa língua portuguesa tem centenas, talvez milhares de palavras de origem tupi. Agora, as outras línguas, na verdade, elas só se tornaram conhecidas, ou começam a se tornar conhecidas, a partir do século passado. Século XX. Quando eu digo... Século passado mesmo. Do século passado, do século XX. Não, a rigor depois de 1950. Tinha uma que outra. Aqui no Brasil documentação. Aqui no Brasil é assim. É uma coisa muito recente. Há poucos linguistas, relativamente, até agora, trabalhando com línguas indígenas. E isso é uma perda que, para os estrangeiros, por exemplo, agora, recentemente, teve aqui um sociolinguista espanhol, de Vigo, da Universidade de... Como é que é? Vigo é a capital, Galícia, né? E ele ficou chocadíssimo, espantadíssimo que os brasileiros não estavam estudando a sociolinguística das línguas indígenas. E aí, qual é a importância desse estudo? Quer dizer, claro, há um aspecto de resgatar culturalmente, de assumir. Agora, por que é cientificamente tão importante estudar essa língua, descobrir, levantar? Eu acho que eu até extrapolaria para ir além da língua, né? Eu acho que é um enorme interesse, enfim... Científico, humanista, né? De uma cultura ocidental de entender o outro, né? Nos seus mais diversos aspectos, né? E eu acho que isso é muito interessante, né? O que está acontecendo com a linguística, né? Se conhece tão pouco, eu acho que isso se aplica para toda e qualquer dimensão da etnologia, né? Do estudo dos povos indígenas, né? Indo desde as práticas agrícolas até as organizações sociais, enfim, os ritos de passagem. E o estudo da língua certamente ajuda a entender melhor esses fenômenos culturais. Sem dúvida. Há um aspecto interessante que eu gostaria de retomar a partir, por exemplo, desse estranhamento desse sociolinguista, que nos chama a atenção para um aspecto muito peculiar. Ele diz, por que os brasileiros não estão estudando a sociolinguística indígena? Porque, tradicionalmente, nós fazemos a descrição da língua enquanto um fenômeno físico, né, quer dizer, a gramática, essas coisas todas, mas normalmente paramos por aí. As outras questões, como estudar a sociolinguística, como é que essa língua tem uma função social? Pouca gente faz isso. Ou quase, é como se fosse assim, não, quando se trata de língua indígena, a gente estuda a gramática da língua, no sentido mais geral do termo. Agora, a sociolinguística trabalha com quem? Com o português, trabalha com o inglês, trabalha com o francês. Quer dizer, é como se essa sociedade não merecesse um estudo social. Aliás, em relação a isso, eu falei que os grupos indígenas eram sociedades complexas, e uma socióloga me disse que as sociedades indígenas não são sociedades complexas. Talvez para a sociologia tradicional não seja, para mim são. Claro. Complexas, por exemplo, se eu pensar os Guarani hoje, eu costumo chamar, em termos de anedota, mas absolutamente sério, se trata de uma cidade Guarani moderna, isto é, não pode entender os Guarani que moram no Rio de Janeiro, em Angra, Paraty e qual é outro? Araponga, Trindade, né, ali, como se fosse uma cidade tradicional Guarani. A sociedade
internamente mudou muito o tipo de família, de relação política. E até influenciado pelo social. Claro. que Exatamente, redonda, né? Que tá exatamente. em torno. Porque muito dessa verdade. ideia de complexidade está pautada numa ideia de tecnologia, de certa maneira. Né? E interessante que muito do que a gente tem aprendido dos povos indígenas é tecnologia. Por exemplo, a questão da domesticação das plantas, né? Quantas plantas, né? Uma tecnologia agrícola, né? Modificação genética de que são planta. tão importantes na dieta atualmente do mundo inteiro. Que o milho, Vamos tentar por exemplificar? exemplo, Vamos lá. milho, Milho, né? mandioca. Batata doce, amendoim, abacaxi, né? Enfim, uma O que você quantidade chama de enorme. domesticação? Quer dizer, a gente aprendeu a comer e fazer coisas do milho e da mandioca a partir do índio? A famosa Acho que é. farinha de mandioca, essas coisas? Não, tem uma questão primeiro. Por exemplo, pensemos na mandioca. A domesticação significa não só se passar a plantar essa espécie, mas saber utilizá-la, já que ela tem um componente de veneno muito forte. Então, domesticar também significa saber como utilizar. tratar esta planta, parece que se torne, em vez de mortal, alimentício. Porque existe esse risco, ela também É, tem essa tem. se característica. você dúvida. usa Ela é venenosa. mandioca Sim, sem... Tem, inclusive, Não, Você não. usa mandioca, você Simplesmente você morre na hora. Na A hora. mandioca... inclusive enfim, é muito interessante que quando os portugueses levaram a mandioca para a África, né, levaram a planta, mas não necessariamente a tecnologia para a O que extração. altera? Isso já me dá uma curiosidade total. Bem, Ou seja, você pegar a raiz da mandioca sem um determinado cuidado, ela pode ser nociva? Pode. O que é que faz claro. ela não ser nociva, no caso? Esquentá-la. Não é tão difícil, Esquentar, não, mas esquentar. é ferver e Ferver, depois assar. ferver e deixar no sol todo aquele... Que o veneno ele sai por, eu não sei como chama quimicamente, mas é o Depois de processo. 3 Quer dizer, você aquece e as moléculas elas saem Tem do que veneno. lavar, enfim, lavar, relavar, enfim, é um processo, tecnologias Vamos bastante seguir por aí. sofisticadas. Existe uma certa tradição, de certa maneira maldosa, que diz assim, puxa, a agricultura brasileira é muito influenciada pelaquela coisa do índio que é a queimada. E aí vem ecologia, vem todo mundo em cima, mas desde os índios tinham essa maneira de queimada. Certamente é realmente uma forma que eles utilizavam até. Agora, a gente teria então o Utilizam que até de hoje. positivo e se é negativo realmente essa questão da queimada? Como é que vocês analisam, por exemplo, no aspecto da agricultura, a contribuição indígena? Nós já começamos um pouquinho. Eu não sei, eu diria, por exemplo, que talvez em grandes... primeiro lugar, para tentar esquematizar a conversa, é um desenvolvimento tecnológico. Ou seja, o que se chegou ao desenvolvimento tecnológico, isso quase que no mundo inteiro, né, no plantio, se usava esse tipo de coisa, esse tipo de processo. Claro que isso, à medida que se foram descobrindo novas tecnologias, deixou-se de usar esse processo porque ele foi substituído por outros. As sociedades mais tradicionais, entre aspas, como as cidades indígenas, cidades caboclas, ribeirinhos, que não têm acesso a essa nova tecnologia, usam tecnologia que conhecem bem. Só que a extensão dessa da queimada é uma extensão pequena. Os índios eles não usam a mesma roça, quer dizer, plantou, colheu, faz outra roça. Então, aquela tem tempo de regenerar. E a queimada favorece isso. Depois tem, por exemplo, outros grupos como os Kayapó, que tem um sistema de roça, né, que ficou muito conhecido, que eles usam várias tecnologias para, inclusive, ter defensivos naturais, usando, inclusive, um tipo de formiga para combater um tipo de saúva. Então, eles faziam esse manejo? Fazem até hoje. Fazem esse manejo. Então, E o modo como também eles fazem a a roça, intercalação de espécies. de espécies. Muito... Nessa questão de ver um pouco como é que foi essa trajetória de compreender a importância dos povos indígenas, né? Se a gente pegar um livro que é uma interpretação super importante do Brasil, que nem Casa Grande Senzala, né, Gilberto Freire, como é que ele coloca o capítulo do índio lá, que é um capítulo muito tímido, próximo do capítulo do negro e dos portugueses, né? Então, naquele momento, quando ele escreveu esse livro em 33, né, refletia um pouco essa questão do índio como um personagem assim, muito secundário, né? Bastante, né? E aí, ao longo desses últimos anos, como é que essa questão se modificou tanto, como esse estudo é tão importante para se conhecer. Nessa parte da agricultura, por exemplo, né, como é que a Embrapa está fazendo trabalhos muito interessantes, trabalhando com grupos lá, os Craô, por exemplo, né, o resgate dos tipos de milho que eles tinham. Né, e essa questão, por exemplo, da agricultura,
como é interessante analisar, acompanhar a questão dos povos indígenas, porque tem uma outra dimensão que é muito ligada à questão da terra, né? Que nem o Luiz estava falando, atualmente a questão de abertura de roças, né? Em diferentes regiões das terras indígenas foi uma prática que era muito adaptada, né? Em um determinado contexto de densidade populacional e por aí vai. E com a questão das terras, né, demarcadas, né, muitas terras muito pequenas, né, isso muda como o caso dos Guarani se torna algo muito complicado. Né? Já muda, né? Já muda completamente. Porque eles, por exemplo, falando dos Guarani, aqui os Guarani de Angra, que a gente conhece, de Paraty, é um terreno muito limitado, pobre, então é impossível. É limitado, é pobre, é um aclive assim total, lá em cima do morro. Não tem algumas coisinhas. É muito complicado. Realmente eles não vivem de agricultura. Posso dar uma estatística que eu acho muito interessante, que são dados da FUNAI, né? 98% das terras indígenas demarcadas no Brasil estão na Amazônia Legal e 2% na região Nordeste, Sudeste e Sul. Em contrapartida, 60% da população indígena está localizado na região da Amazônia Legal e 40% nessa região do Nordeste, Sudeste e Sul. Ou seja, 40% da população indígena está em 2% das terras indígenas, né? Que é um quadro muito complexo e complicado, com implicações extremamente sérias nos mais diversos níveis. Bem, nós vamos fazer mais um intervalo, voltamos já debatendo nesse nosso programa de índio.